Olá, boa tarde. 7 jurados e um veredito. Cidadãos leigos assumem a responsabilidade de decidir sobre o destino de um réu submetido ao tribunal do júri. O júri popular, previsto no Código de Processo Penal Brasileiro para julgar crimes contra a vida, é o assunto de hoje do Tema Jurídico. Retratado em filmes e obras literárias, o Tribunal do Júri está estruturado dentro do Código de Processo Penal Brasileiro em 91 artigos, um mini-código dentro do Código. Para esclarecer sobre como funciona o Tribunal do Júri, convidamos o advogado e professor de Direito, Félix Neto, e o promotor de Justiça e também professor, Dimitri Amorim. Boa tarde, professores, sejam muito bem-vindos ao programa Tema Jurídico, voltando ao programa. E para começar, professor Félix, quais são os tipos de crime que são submetidos ao júri popular? Muito bem, os crimes que são submetidos ao júri popular são os crimes dolosos contra a vida. Há uma exigência constitucional, inclusive, em torno de dois aspectos, que é uma conduta dolosa e que essa conduta dolosa seja dirigida com a finalidade de retirar a vida de alguém. Então temos o delito, por exemplo, de aborto, o homicídio, o infanticídio, e a instigação ou auxílio ao suicídio, entre os crimes que podem ser temas, pautas de julgamento no Tribunal do Júri. No caso brasileiro, seria uma raridade, o senhor citou aí aborto, encontrar algum Tribunal de Júri sobre esse tema especificamente? Exatamente, não se vê tanto caso como esse sendo apreciado pelo Tribunal do Júri, porém é de competência no momento em que dolosamente a conduta é dirigida com a finalidade de retirar a vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano, ele vai então ser submetido ao julgamento dos seus pares através do Tribunal do Júri. Certo. E professor Dimitri, quais são os princípios do Tribunal do Júri? Bem, cara, primeiro boa tarde, né? É uma honra voltar ao programa. Nós temos 4 princípios regentes na Constituição Federal, que é o sigilo das votações, a soberania dos hereditos, a plenitude de defesa e a competência mínima. O professor Félix falou muito bem dos crimes de competência do júri, mas essa competência é mínima. Nada impede que o legislador brasileiro venha a incluir no julgamento, para julgamento para o Tribunal do Júri outros delitos. Inclusive existem propostas tramitando no Congresso nesse sentido. Mas esses são os 4 princípios regentes que são de foro constitucional, inclusive. E quem é que pode ser jurado? O Código Penal diz somente que é necessário que o cidadão com 18 anos de idade tenha notória idoneidade para ser eventualmente convocado como jurado. Então, qualquer cidadão com 18 anos que tenha essa idoneidade, né, não responda a processos criminais ou o que for, pode ser, sim, habilitado como jurado. Na verdade, então, pessoas leigas. E por que a escolha de leigos para participar do júri? Bem, esse é um detalhe muito interessante, muito bonito, inclusive, eu acho. O fundamento filosófico do júri é o seguinte, justamente como colocou o professor Félix aqui, o júri julgará os crimes praticados contra o bem mais importante do ser humano, que é a vida. Então, considerando essa importância do bem que se protege por intermédio do direito penal, se coloca para julgar não um magistrado frio e equidistante das partes, mas sim 7 iguais, 7 pares dessa pessoa, para que julguem não somente o fato em si. Por isso que eles são chamados de juízes de fato. Eles julgam a pessoa, julgam a vida pregressa de réu e vítima, então julgam uma série de circunstâncias que circundam um eventual delito de homicídio, que é o delito por excelência de competência do júri. Por isso que eu preciso de iguais a mim para me julgar no júri. E, professor Félix, como é que esses jurados são escolhidos? Muito bem, há um cadastro geral que é feito e armazenado anualmente, publicado através da imprensa a cada dia 10 de outubro e pode ser modificado durante um mês, até o mês de novembro seguinte de cada ano, essa modificação com relação ao cadastro geral. Então, a cada momento de júri, de 15 a 10 dias antes do julgamento, há a escolha de 25 jurados que estarão à disposição do juízo para, obedecendo uma pauta de julgamento, aí serem então selecionados 7 para cada julgamento específico. E o jurado que for lá escolhido, ele pode se recusar a participar? Depende do argumento a ser lançado. Em princípio, não é possível a recusa dos jurados, é uma atividade obrigatória. O jurado, assim como vota, ele também tem essa obrigação de comparecer por respeito à democracia, às instituições, inclusive à própria instituição do júri, que é uma instituição democrática. Ele tem esse dever cívico de comparecer para o julgamento, para exercer o julgamento, apreciando o caso concreto. Entretanto, se a escusa for uma escusa plausível, fundamentada,
documentada, provada, ele pode sim, sendo apreciado pelo magistrado, ser inclusive dispensado de sua obrigação. Outros casos, como também suspeitas, impedimentos, o jurado é suspeito para julgar aquele caso concreto, ele também pode se declarar como tal. E ainda algumas pessoas, como o prefeito municipal, que eles aí não têm obrigação nenhuma de comparecer à questão do julgamento no tribunal do júri. A obrigatoriedade guarda alguma semelhança com o processo eleitoral, por exemplo, quando também os cidadãos são convocados para trabalhar? Você veja só, se por exemplo, o jurado que não comparece ao julgamento e não tem uma desculpa fundamentada, documentada, que seja realmente justificável, pode receber uma multa, que vai variar de 1 até 10 salários mínimos. Então, está previsto em lei essa obrigação, inclusive com consequência pela via da aplicação de multa. E, professor Dimitri, um advogado pode interferir na composição do tribunal do júri? Pode, por exemplo, rejeitar um... Pode. A lei faculta, tanto ao Ministério Público como à defesa, cara, 3 recusas que a gente chama de injustificadas. Eu posso recusar jurados, por entendimento de foro íntimo meu, não querendo que 3, no máximo 3 para cada parte, não trabalhem no julgamento. E isso aí, qual seria o fundamento dessa recusa? Depende do caso concreto. Por exemplo, um júri que tenha envolvimento, o homicídio com estupro, por exemplo, é mais interessante para a acusação, aos olhos da acusação, evidentemente, um júri composto com mais mulheres do que homens, porque se chocariam mais com essa questão do estupro. Então, tanto o Ministério Público como a defesa podem recusar imotivadamente até 3 jurados. E com os motivos, dentre os quais o professor Félix já falou aqui, de impedimento, estão impedidos, por exemplo, jurados que trabalharam em julgamento anterior do mesmo caso. Então, eles não podem funcionar novamente nesse. São suspeitos jurados que tenham aconselhado qualquer das partes a respeito do caso. Então, essas são as recusas que a gente chama de motivadas, e aí não existe limite pela lei para essa espécie de recusa. Ok, professor. A gente vai fazer uma pausa e no próximo bloco a conversa é sobre o sigilo nas votações. De volta com o programa Tema Jurídico, que hoje está discutindo sobre o Tribunal do Júri e recebendo nos estudos os professores Dimitri Amorim e Félix Neto. Professor Dimitri, uma das preocupações de quem é convocado para participar do júri pode ser a questão da preocupação com a revelação da identidade para o réu. Como é que fica, nesse caso, a questão do código, do sigilo, né, nas votações? Veja, Carla, houve uma reforma em 2008 da parte processual inteira do Código de Processo Penal, dentre as quais se modificou também a parte toda do Tribunal do Júri. É uma garantia constitucional, é um princípio constitucional, como eu disse aqui, o sigilo das votações, e isso passou a ser efetivamente assegurado a partir de 2008. Porque antes, quando nós tínhamos uma votação à unanimidade, 7 sim ou 7 não, porque os jurados decidem votando com cédulas sim ou não, então não tinha sigilo nenhum, todo mundo sabia como todos os jurados votaram. Hoje não existe mais essa possibilidade de julgamento à unanimidade. Sempre hoje, pós-reforma, desde 2008, quando o juiz chegar no 4º voto coincidente, sai o primeiro sim, o segundo sim, o terceiro sim, o 4º sim, ele vai parar a votação. Então, realmente não tem mais como se descobrir como o jurado votou, porque ele coloca tudo novamente misturado na urna e parará a votação no 4º voto coincidente. Então, assim se assegurará o sigilo das votações para cada jurado. A gente volta à questão do tempo limite para uma pessoa participar de um júri. Até para evitar a profissionalização, vamos dizer assim, do júri dos leigos, né? Porque na justiça eleitoral, que é a que a gente tem uma maior familiaridade, é recorrente uma pessoa que trabalhou numa eleição passada voltar a trabalhar. Mas no caso específico do júri, há um período, um intervalo de tempo para você poder voltar a participar? Também em 2008, na reforma, alterou-se essa questão. Nós não tínhamos essa limitação. Então, existe uma lista em Campina Grande, e posso falar porque já fui titular do primeiro tribunal do júri aqui. No primeiro tribunal do júri, a gente tem uma urna com cerca de 300 jurados, a lista anual, que nós chamamos. Antes, eles podiam ser sorteados sem problema nenhum, até para mais de uma reunião. Nós temos no júri uma reunião do Tribunal do Júri, que é um mês estabelecido, por exemplo, na lei orgânica, na lei de organização judiciária do Estado da Paraíba, em Campina Grande. O primeiro Tribunal do Júri tem pauta de reunião fevereiro, abril, junho, setembro e novembro. Então, eu sorteio 25 para essa reunião. E cada sessão de julgamento, que é um dia efetivo de julgamento, nós sorteamos 7. Esses 25 que são sorteados pós-reforma, eles passarão o ano seguinte excluídos da lista geral, podendo retornar depois de um ano. Então, eles podem ficar mais de um ano, né, se forem sorteados, por exemplo, em fevereiro, digamos que eles sejam sorteados os jurados para fevereiro de 2013. Eles só retornarão, os nomes deles, dos 25, só retornarão à lista geral de jurados em 2015. 2014 eles estão excluídos dessa lista anual.
Professor Félix, e como é que é feita a instalação do júri? Veja bem, o juiz, ao convocar os 7 jurados, ao sortear os 7 jurados, ele passa para o momento de instrução, que é exatamente a oitiva da vítima, se estiver viva ainda. Depois passa a ouvir testemunha, tanto de acusação quanto de defesa, e por fim passa também a interrogar o réu. Esse é o momento de instrução e o passo seguinte seria o passo dos debates, quando o Ministério Público vai apresentar a sua acusação pública, que deve ser confrontada com argumentos defensivos, levado pela Defensoria Pública ou pelo advogado particular, e em seguida submetido ao julgamento, à elaboração da aquisitação e julgamento por parte do Conselho de Sentença, posteriormente uma aplicação e uma definição da pena elaborada pelo próprio magistrado, no caso o juiz togado, e aí sim teríamos a conclusão das etapas relativas ao Tribunal do Júri. Essa seria a ordem do júri? Seria mais ou menos essa ordem. Professor Dimitri, aquela questão da compra de jurados é puro roteiro de filme, na vida real não existe? Veja, compra de voto eu nunca tive conhecimento, cara. Eu vou fazer, depois de amanhã, 12 anos como promotor de justiça, já trabalhei no interior também, nunca ouvi falar em compra efetiva. O que existe no interior, isso realmente ainda existe, é a influência política das pessoas que têm nome, têm família e nome político, de influenciar, porque as pessoas mais humildes desse interior gostam, têm admiração por essas famílias e tal, podem ficar tendentes a decidir de forma a beneficiar ou não esse eventual réu que esteja submetendo a julgamento. Mas a própria lei traz um mecanismo, desde 41, no Código de Processo Penal, para tentar se sanar isso. Existe a figura do desaforamento, que é um procedimento no qual tanto o Ministério Público como a defesa também pode fazê-lo, e até o próprio juiz pode recomendar, ele solicita ao tribunal que mude o lugar de julgamento daquele réu. E uma das hipóteses é justamente se houver dúvida a respeito da imparcialidade dos jurados. Então, se nota o Ministério Público ou a defesa que não existe imparcialidade daqueles jurados, ou porque já estão predispostos a condenar, ou porque já estão predispostos a absolver, a gente faz esse pedido de desaforamento e sairá da comarca de origem, onde deveria ser julgado e encaminhado para outra comarca, mais distante, que não tem essa influência. Eu já fiz, nos 5 anos e meio em que fui titulado do Tribunal do Júri aqui de Campina Grande, fiz vários de fora, do Sertão, daqui do Brejo e tudo mais, aqui em Campina Grande. Tá. Faz esse desaforamento, mas a gente não teria, por exemplo, um processo de importação de jurado, não? Não, os jurados são os daqui. Por exemplo, veio um processo, eu fiz um processo aqui de São Bento, que o rapaz, que era réu, era de umas famílias que viviam brigando, que até foi objeto de uma operação da polícia, a Operação Laços de Sangue. Então, os jurados temiam ele. Eles eram influenciados porque temiam o réu. Então, por temerem o réu, via de regra, estavam predispostos a absolvê-lo. Então, lá o promotor entendeu que existia essa dúvida a respeito da imparcialidade do júri, pediu para desaforar e encaminharam para Campina. Aqui ele será julgado pelos jurados de Campina Grande, justamente para que não exista influência dele para com os jurados daqui. Entendi. Ok, professores, vamos fazer mais um intervalo e no próximo bloco você vai saber sobre a soberania dos vereditos e a plenitude de defesa. Voltamos com o último bloco do programa Tema Jurídico, hoje numa conversa sobre o Tribunal do Júri. Professor Félix, em nome da plenitude de defesa, é possível apresentar uma peça que não está dentro do processo? De forma nenhuma. E sobre esse ponto, inclusive, há uma grande discussão sobre o que seria propriamente a plenitude de defesa e qual a diferença entre ampla defesa e plenitude de defesa. A plenitude de defesa se entende como mais do que a ampla defesa, porque o sujeito tem a oportunidade não somente de uma defesa técnica, mas também há a possibilidade ainda da autodefesa e de utilizar-se de recursos não técnicos para exercer a sua defesa, como, por exemplo, alguns advogados apelam para o sentimentalismo ou para outras situações que não estão exatamente no mundo dos autos. Porém, a apresentação de documentos, de instrumentos probatórios, primeiro obedece a uma ritualística definida pelo processo penal, como também há prazos específicos de até 3 dias antes do julgamento no Tribunal do Júri, perante a sessão do Tribunal do Júri, para a apresentação de documentos exatamente para que nem o Ministério Público, nem a defesa sejam surpreendidos com a apresentação de documentos que não foram estudados com tempo suficiente para uma reflexão defensiva ou acusatória. Certo. E com relação durante o julgamento, é possível o jurado
fazer algum tipo de questionamento ao réu? Beleza, é possível perfeitamente, durante a instrução no plenário do júri, que seja facultada a palavra aos jurados, para que através do magistrado sejam feitas as perguntas, seja a testemunha, seja ao réu, em caso de dúvida. É possível que você se depare com a situação em que o réu apresenta uma tese defensiva qualquer e que toca o espírito do jurado, que precisa de um esclarecimento sobre um dado, uma informação específica. Então é possível perfeitamente que através do magistrado o jurado faça essa pergunta que vai ser reperguntada ao réu ou à testemunha, esclarecendo aquele ponto que é de interesse para a elucidação do caso. Professor Dimitri, durante a sua experiência nessa atividade, o senhor lembra dessa participação? É comum acontecer ou eles ficam mais retraídos? Aqui em Campinas é muito comum. Eles tanto para fazer. A grande distinção é como disse o professor Félix, eles não fazem como o Ministério Público e a Defesa perguntas diretas, nem para a testemunha, nem para o réu. Justamente porque, em tese, são leigos, então, para que não antecipem o voto, o código exige que eles façam uma pergunta por intermédio do juiz. Então, o sistema que vigora para o jurado é o sistema que a gente chama de presidencialista, diferente das partes que podem perguntar diretamente às testemunhas, considerando que as partes, por terem conhecimento técnico, e até porque vão pedir, são partes, não tem essa barreira que tem o jurado para não antecipar seu voto, para não declarar o voto e manter assim o sigilo das votações. Como é que se dá o confronto entre o Ministério Público e a Defesa? Veja, Carla, eu inclusive sou vítima disso quando fazia direito. Eu fui fazer direito porque vi aqueles júris de filme norte-americano, a gente acha muito bonito e tal, não tem nada a ver com o júri daqui. Mas, em verdade, não existe um confronto propriamente dito. O Ministério Público vai lá sustentar uma acusação que ele já vem fazendo desde a denúncia. O Ministério Público entendeu que existia indícios de um delito, via de regra homicídio, como eu disse, é o mais comum deles, e vai sustentar, pleiteando a condenação do réu nesse sentido, enquanto a defesa vai fazer a parte dela. Alguns jurados ainda acreditam que promotor de justiça e o advogado são inimigos figadais, que nunca foram. Eu tenho vários amigos, inclusive o professor Félix, o pai do professor Félix que está aqui, que é o Félix Filho, já fiz vários júris com ele, tanto contra como ele como assistente, e nós somos amigos, não tem, acabou ali a função de cada um, a minha não é, e aí é bom que se diga, a minha não é de acusar, eu não sou acusador público. O Ministério Público é composto por promotores de justiça. Também já fiz diversos júris que eu pedi absolução. Aí nem debate, em tese, porque eu peço absolução, é evidente que a defesa há de concordar comigo. Então, não existe propriamente esse confronto entre Ministério Público e Defesa. Isso é mais ficcional, é mais roteiro de filme, como você bem falou, querido. E qual é o procedimento na hora da decisão? A soberania do veredito, ela é garantida? É garantida. Inclusive, existe um mecanismo na lei também. O jurado vota com cédulas sim e não. Após a reforma, ele vai votar se existiu o fato, se o réu é autor daquele fato, e ao fim vai votar. O jurado absolve o réu? Essa é a pergunta. Aí ele vota sim ou não, e a partir daí estará absolvido ou condenado o réu. Tanto é soberana a decisão dos jurados que o tribunal não pode reformar essa decisão. O tribunal pode anular o julgamento, em uma hipótese que a gente chama de decisão manifestamente contrária à prova dos autos, e remeter o júri a um novo julgamento. Agora, nessa segunda etapa, com novos jurados, outros 7 jurados distintos, e se nesse segundo julgamento, ainda assim, os jurados decidirem, porque o sistema de decisão do jurado é da íntima convicção, ele não fundamenta a sua decisão. Ele é sigiloso, ele vai decidir lá sim ou não, e o réu vai estar absolvido ou condenado. Se novamente o réu for julgado e se comprovar que a decisão foi manifestamente contrária à prova dos autos, nem caber novamente esse recurso, cabe mais. Esse recurso foi admitido uma única vez, justamente para garantir essa soberania dos vereditos dos jurados. Então, eles têm absoluta liberdade e poder de decisão que não pode sequer ser confrontada pelo tribunal, que, repito, só se limita a anular o júri, mas não pode modificar a determinação que os jurados tomaram. Professor Félix, mas no que se refere ao tamanho da pena, vamos dizer assim, né? Qual é a penalidade para o réu? Não há essa participação dos jurados? Não. Como bem tem dito o professor Dimitri, a função do jurado, a abordagem que se faz é em torno do fato. A questão específica quanto à dosimetria da pena, os elementos específicos da aplicação da pena, é uma atividade própria do magistrado que, analisando conforme aquela decisão que foi tomada pelo jurado em relação ao fato, ele encontra a pena no tamanho exato da medida da culpabilidade que consiga esse efeito preventivo, seja geral ou especial, que se busca tanto em torno da pena. Obrigada pela aula sobre o Tribunal do Júri. É um prazer. Né? E agradecemos demais a presença de vocês e abrimos espaço agora para as considerações finais. Por favor, professor Félix. Agradecer à Facisa, a direção da Facisa, a Itararé,
por esta oportunidade de conversar com a sociedade, com os alunos, sobre um tema de grande importância e ao lado do professor, meu professor Dimitri, que é uma das pessoas mais experientes, sem dúvida nenhuma, na área. De forma que extremamente agradecido de estar aqui com vocês. Professor Dimitri. Eu também quero agradecer o retorno, né? Eu estou retornando aqui, já estive aqui esse ano para falar de eleição. É sempre uma honra para mim estar aqui. E também parabenizar a Facisa, da outra vez eu já havia falado nisso, e a TV Itararé, de abrir esse canal, né? Para a população ter conhecimento de temas tão, às vezes, intrincados para o leigo, né? Mas que são muito palatáveis se a gente conseguir explicar de maneira que seja possível para ele, povo, alcançar esse conteúdo. Então, para mim é uma honra e estou sempre à disposição. Obrigada, professores. Obrigada a você também pela sua audiência aqui na TV Itararé e no nosso canal no YouTube. Bom final de semana e até sábado que vem com mais um tema jurídico da Facisa.